Nossa, arbitragem, você falou que fomos garfiados em 73 em a arbitragem na época garfiava jogos ou porque melhorou a arbitragem, piorou a arbitragem, como é que você vê? Por incrível que pareça, Neri, naquela época se fazia resultado. Se fazia resultado. Eu já tenho algumas passagens, assim, que inclusive teve um diretor do Paysandu que um dia me contou algumas coisas, agora, depois de velho, um cara que era diretor do Brusque, ele veio as 2, 3 vezes comprar jogadores aqui. E realmente tinha jogador que a gente não sabia porque que tinha sido expulso tão rápido. Era a pessoa que comprava esse cara. Então já naquela época existia o homem da mala. Existia o homem da mala. Já existia. Estimado, aqui para não esquecer, fisicultor Zélio Bastos preparou muito o time fisicamente. O Dilon Linhares, esse pessoal também teve uma marca muito importante. Tem uma participação, né? muito grande. Até porque, né? Na época a gente não tinha academia, não tinha nada, né, Neri? E aquela pergunta que eu não posso deixar de fazer, mas nós falar na Ana Preves, que é rapidinho. Você encerrou a carreira dando um murro num árbitro? Era uma promessa, né, Neri? Era uma promessa? Você prometeu e cumpriu? Cumpri. Por isso que eu perguntei sobre a arbitragem. Cumpri a minha promessa. Primeiro porque na época a gente fazia parte da diretoria e a gente no ano anterior tinha perdido o estádio com aquelas cheias e tal. E o Melo, na época, né, ele realmente, eu acho que foi infeliz em cometer, porque o primeiro tempo nós estávamos perdendo de 1-0, né, Neri, do Avaí. Do Avaí, aqui no Alfredão, né? Eu até disse para o Melo, pô, me desculpa eu ter pensado alguma coisa sua, até porque eu disse para ele que alguém teria, o presidente do Avaí chegou para ele, hoje o jogo está comprado. O presidente do Avaí falou? O presidente do Avaí. E eu fui falar com o Melo, dizendo, pô, vai, tu me conhece? Me conhece, cara? Daí no primeiro tempo, realmente ele foi normal e tal. Aí logo no início do segundo tempo, os caras fizeram um gol impedido, ele normalmente deu o gol e passou por mim. Disse, agora eu vou te mostrar como é que se rouba um jogo. Ele falou para ti? Isso. Então essa foi, ninguém sabia dessa particularidade e tal, por que eu agredi. Daí eu estava em cima deles e assim, se nós não empatar o jogo aqui ou ganhar o jogo, tu vai apanhar. E eu corri atrás dele, daí fizemos 2-1, mas... Tu correu atrás dele? Correu, deu um soco, eu sempre, na hora que estava 1-0 para ele e tal, 2-0, eu comecei a partir para cima dele. E você deu um soco, ele caiu? Não, eu dei uma cabeçada nele. Desse uma cabeçada nele? Só. Deu uma cabeçada e saí, né? Ele já, claro, caiu e tal, eu acho que ele ficou me procurando. Que foi matéria de Jornal Nacional, de Fantástico. Foi uma forma de jogador de abandonar o futebol, da carreira, mas realmente... Você se arrepende dessa atitude? Não, Neri, não, eu não me arrependo. Porque assim, eu tenho uma coisa comigo assim, que talvez sirva até de exemplo para hoje, em termos de corrupção, essas coisas. Eu não concordo com isso. Você não concorda? Não concordo, porque você está sempre prejudicando alguém, entende? E ele prejudicava todo o trabalho que a gente tinha feito. Durante a semana, treinando. Exatamente. Quando você era apenas atleta, mas ali tu estava como diretor, tu via dificuldades, se fazia papagaio para pagar a folha de pagamento, uma série de coisas assim que... Então eu não concordava com aquilo. Vai falar da Ana Preves rapidinho. Só para fazer uma homenagem ao futebol, relembrar um pouquinho de Juventus. Esse foi um dos grandes times, né? Além de 73, foi o vice-campeão de 76. Com o Bingo, Morival. Pode ir falando aí. Tem o Vavá, até o Vavá aí, o Pirulito, o Britinho. Olha o goleiro, como é que era o nome desse goleiro aí, o gordinho ali? Volney não. Não era Volney. Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui. O goleiro aqui, onde é que está o goleiro aqui? O Wilson, Pedrão, Gonzaga, Chula, Ferreira, né? O Ferreira era o treinador. Natanael Ferreira. Substituiu o Zezé, né? O Bastos ali, ó. E o Bingo. E o Bingo nosso popular Bingo, Rapaz, que legal. Ficasse emocionado? Fiquei, cara. Eu não tinha visto essa foto aí. Inclusive tem os nomes embaixo aqui, né? Ali. Vou tirar uma cópia para você. Vou dar essa cópia. Estimado, e o que você está fazendo agora para nós? Eu sei que você tem uma empresa, Ana Preves, cuida de aposentadorias. O que temos importante aí para falar para o nosso agricultor, o pessoal mais humilde, esse que precisa de ajuda e precisa de orientação? Neri, quando a gente partiu para essa área previdenciária, a gente já partiu com força total no sentido de ajudar as pessoas menos favorecidas com relação a esclarecimento e tal. Nós tivemos a oportunidade de fazer direito, fiz 3 pós, eu fiz direito previdenciário, direito civil e direito tributário. Fiz 3 pós exatamente para que a gente pudesse ganhar conhecimento para poder
fazer com que as pessoas menos favorecidas pudessem, evidentemente, buscar os seus direitos. Hoje tem algumas coisas que eu não concordo, nós poderíamos ficar falando aqui um monte de coisas. Talvez na frente a gente possa fazer alguma mas coisa. Mas assim, eu não concordo, assim, por exemplo, com a próprio governo faz aí uma publicidade com relação de aposentadoria por idade. Ninguém sabe hoje, aqui eu acho na região, até a maioria dos advogados talvez passa até despercebido, porque o advogado é muito importante nessas questões, por exemplo, de as pessoas ser procuradas para fazer algum tipo de ação, faça esse tipo de ação. Até para criar jurisprudência, para que a gente possa partir uma decisão do Supremo, que, como teve agora a emenda constitucional 2041, que realmente foi um feito notável com relação ao pagamento desse pessoal. Mas essa aposentadoria por idade, existe uma aposentadoria por idade híbrida. Híbrida que você busca dos dois lados? Não, exatamente. Seria assim, porque você pode ser rural e urbana. Isso é uma lei, a 11.718, de 2008 agora. Você pode adicionar. Só que para fazer essa aposentadoria por idade híbrida, que muitas vezes tu vai no INSS, não, você não tem 15 anos de contribuição por idade, não se aposenta. Espera aí, não é assim. Se a pessoa está com 65 anos, homem, e 60 mulher, né, e tiver condições de adicionar o tempo rural, lá, trabalhou na agricultura. Aqui a maioria trabalhava na agricultura. Mas eu não tenho documento. Se o seu pai era agricultor, já é o suficiente. Se ele é aposentado por agricultor, nenhum juiz vai negar isso aí. O fato é que o INSS não concorda com isso. Então, veja bem, pessoal, aproveitem essa oportunidade que vocês têm. É uma oportunidade ímpar, né? Daqui a pouco eles podem até mudar a lei, mas é uma lei de 2008. Né, agora que tem algumas decisões já, né? Já tem jurisprudência. Já tem jurisprudência e ela é bem clara nisso aí. Você pode sim adicionar o teu tempo rural para o tempo urbano. Mas aí o agricultor tem que ser com 65 anos. A idade tem que ser com 65. A idade dele tem que ser 65. Tem que ser 65. Então isso aí é uma coisa que... E da mulher 60. Mulher 60. E ele buscaria então aquele período lá rural, da agricultura, somado com o tempo... trabalhou na cidade lá em outro emprego. Exatamente. Vamos que o cara tenha lá, por exemplo, 10 anos rural. Que pode. O rural conta desde os 12 anos. Casou aos 22, tem 10 anos. Ele com mais 3 anos que ele tem na atividade urbana, ele está aposentado. É um salário mínimo? É. Mas é um salário mínimo. Mas é dele? Melhor do que não é dele e melhor do que nada. Então eu acho assim que aqui na nossa região deve ter, eu não sei, mas eu acho que deve ter mais de 3 mil pessoas nessa condição de poder receber seu salário e não estão fazendo. Então procure a Ana Preves, ou procure um advogado de sua confiança também, porque um advogado de sua confiança. Se o advogado não tem conhecimento, eu forneço até